Fala galera que curte o PC Fact. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Resident Evil 7, o jogo da Capcom aí recém-lançado. Falando inicialmente do jogo em si, é um jogo muito bacana, pessoal, para quem gosta de tomar uns sustos, ter aquela sensação de frio na espinha. Realmente é uma experiência única. É muito parecido com Outlast e alguns outros jogos, mas Resident ainda tem aqueles enigmas clássicos dos seus jogos mais da época do PS1. Então eu realmente recomendo. Agora, o que a gente vai analisar aqui é os termos gráficos e de performance do Resident. Nós vamos dividir eles em dois vídeos. Um voltado para CPU, falando de clock, falando de cores, quantidade de núcleos, e falando de hyperthreading. O que o jogo exige de você como mínimo para você rodar dentro do render target dele de uma GTX 1060, que é os 90 FPS da realidade virtual. Agora, além disso, nós vamos ter um segundo vídeo que a gente vai falar efetivamente como cada placa está rodando em 1080p, em 1440p e em 4K. Sem mais enrolação, vamos para os nossos testes de CPU. Como é que foi a metodologia? Nós temos aqui um 5930K, está rodando aqui, colocamos uma GTX 1060 de 6 GB nele, que é a placa target para a realidade virtual nesse jogo. É uma placa mainstream e teria que rodar em tese em 90 FPS para ser mais ou menos a média necessária no Ultra para a realidade virtual. O que acontece? Experimentamos da seguinte maneira: para a pessoa rodar no mainstream com um processador, que processador ela precisaria? Como a gente não tem todos os processadores aqui, nós pegamos os processadores e colocamos eles com apenas 2 cores habilitados do 5930, depois 4 cores, 6 cores, e entre eles ligamos e desligamos o hyperthreading. Com isso a gente consegue simular Pentium, i3, i5, i7 Quad e i7 6-Core, que é propriamente o 5930K. Lembrando que o núcleo, o IPC desse processador é raso, portanto não pensem que a gente vai estar conseguindo chegar num i7 6700K, mas vocês vão ver que a diferença é muito pequena. Além disso, a gente vai dar uma olhada na memória, na parte de memória de vídeo, memória RAM e memória de vídeo dinâmica do Windows. Vamos então dar uma olhada nos gráficos que a gente preparou para vocês. Bom, aí nós temos inicialmente o gráfico do 5930K em 3.7 GHz em 1080p no Ultra. Vocês podem ver que ali embaixo, com apenas 2 cores, que seriam um Pentium sem o hyperthreading, ele teve uma média inferior, em torno de 9 FPS, mas as quedas e quedas bruscas foram terríveis. Para ser bem sincero com vocês, pessoal, simplesmente não dá para jogar com o Pentium. Até a cena digital ela não funciona direito, ela trava. Então, esqueça. Vamos voltar para o gráfico. O resto, basicamente, de um i3 para cima, ou seja, de 2 cores mais o hyperthreading, é tudo a mesma coisa. Existe uma pequena diferença a partir do momento que nós temos os 6 núcleos com ou sem hyperthreading. Isso muito provavelmente é por conta do núcleo Jaguar do PlayStation 4, que é o efetivo foco do desenvolvimento desse jogo. O PlayStation 4 conta com 6 núcleos Jaguar da AMD, e aí trabalhar na realidade virtual em 90 FPS teria que ser tranquilo para esses processadores. Quando ele passa para o PC e vê 6 núcleos físicos ou lógicos, ele consegue trabalhar dentro desses 6 núcleos com um pouquinho mais de vantagem e melhorando a mínima, que no nosso caso aqui, queda e queda brusca. Bom, aqui rapidamente nós temos a sensibilidade do clock de CPU dentro do Resident Evil 7. Você pode ver que com 3.0 GHz a gente tem ali 88 FPS de média e queda brusca de 59 FPS. Overclockando ali o processador, na realidade não seria um overclock, mas em 3.7 GHz ele já vai para 90 FPS e tem queda brusca em 65. Em 4.4 GHz, aí sim um bom overclock, aí nós já temos 88 FPS com queda brusca de 63. Na realidade você vê que simplesmente overclockar o seu processador não vai lhe dar necessariamente mais FPS, talvez dando um pouquinho mais de estabilidade, mas não é nada necessário. Provavelmente com um processador em 3.0 GHz você já consiga rodar tranquilamente esse game. Agora vamos dar uma analisada nos threads e como é que ele se divide para a gente mostrar para vocês esse uso dos 6 threads principais. Como vocês estão vendo aí no gráfico de vocês, a gente tem aqui o thread mais usado não chega a sequer 50% de uso de um núcleo Haswell I no caso. Mas você pode ver que até o 6º
Thread nós temos 16% de uso. A partir dele, então, nós temos 9.15, 4.9, 4.8, 3.7, 3.7, 3.6. Fica evidente que o resto do sistema operacional fica nos outros 6 núcleos. Então, ele consegue ler até 6 núcleos. Se você tem um octa-core, um deca-core, um 6950X, por exemplo, ele provavelmente não vai fazer muita vantagem para você. Até porque o jogo não exige tanto do CPU quanto a gente poderia pensar. O jogo não tem uma cena 3D muito grande, não tem uma física muito extrema nem nada, na realidade é bem simplório, e a cena é bem pequena. Então, o que mais pesou na realidade no jogo foi sombra muito alta, mas isso a gente vai falar mais para frente no outro vídeo. Vamos falar agora sobre memória de vídeo, memória e memória de vídeo dinâmica. Olhem esse gráfico rapidinho. Nós pegamos uma GTX 1080 e colocamos ela em Full HD. Vocês podem ver que memória está sobrando, né? Mas a memória RAM é utilizada em 5.516 MB, algo muito pequeno. Se você tem até 8 GB de memória RAM, você não vai ter problema nenhum. Até 6 GB você também não vai ter problema nenhum. A placa de vídeo usa 4.68 GB de memória de vídeo, o que sobra bastante para 1080. Claro que se você tem uma Fury X, uma 980, uma 970, uma RX 470 de 4 GB, você já vai começar a sofrer nessa qualidade aqui, justamente por conta da demanda de memória. A memória de vídeo dinâmica é lá embaixo, afinal, sobra memória de vídeo na GTX 1080. Bom pessoal, um detalhe que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Existe uma opção no Resident Evil 7 chamada sombra, qualidade de sombra. Se você colocar ela em muito alta, ela sai de simplesmente 2.8 a 3 GB de uso da memória de vídeo para 4.5. Esses 4.5 que vocês viram aí, efetivamente é por causa da memória. É por causa da sombra muito alta. No outro vídeo a gente vai mostrar efetivamente qual é a diferença que isso faz nas placas de vídeo. Mas no mais, é isso, o jogo é extremamente leve, não pesa no processador, usa bem a maioria das placas de vídeo e tem apenas esse detalhe da memória de vídeo ser utilizada em grande escala apenas quando você está usando a sombra muito alta. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não percam o outro, tá aí na descrição o link dele, para vocês verem como é que é a performance das várias placas de vídeo que nós temos aqui no canal. Um grande abraço, pessoal!